Um governador que quer ser candidato e não tem voto, atacou o presidente e recebeu a resposta. Com 5 mandatos do PT no Brasil, 5. 2 Lula, 2 Dilma, 1 Lula. E querendo ir pro outro, pro 6º. O que foi que ele construiu no Brasil? 30 milhões de pessoas que deixaram a pobreza absoluta. Foram 22 milhões de empregos criados. Foram 74% de aumento do salário mínimo acima da inflação. Foi a maior política de inclusão universitária da história do país. Quando nós chegamos no governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade. Quando nós deixamos o Brasil, tinha 8 milhões de jovens na universidade. Foi a maior participação de meninos e meninas das escolas públicas do Brasil. Meninos e meninas de escolas públicas. Foi a maior participação do povo negro nas universidades brasileiras, dos povos indígenas nas universidades brasileiras. Ou seja, nós fizemos em 13 anos aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século. Eu vou repetir, nós fizemos em 13 anos no Brasil aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século de inclusão social. Esse vídeo que mostrei aos senhores e às senhoras está repercutindo, está viralizando em várias plataformas digitais. O que eu estou achando assim engraçado é o Cláudio Castro sendo convidado para dar palestra para ensinar como se combate o crime organizado. Ele foi convidado pelo candidato bolsonarista ao governo da Paraíba para ir a João Pessoa, capital, para participar de um evento e explicar como se combate o crime organizado. Qual é a moral que tem uma pessoa dessas para explicar alguma coisa? Meu Deus do céu, o Comando Vermelho continua comandando as periferias do Rio de Janeiro, as milícias continuam dominando também. Houve uma operação, uma matança, 4 policiais mortos, centenas de pessoas mortas, bandidos inocentes que também foram massacrados nessa guerra que existe no Rio de Janeiro. E vocês agora querem pegar a pauta da segurança para colocar a culpa no presidente da República, sendo que a segurança dos estados é de competência, é de responsabilidade dos governadores. Criem pelo menos um pouco de vergonha e votem a PEC da segurança pública para que o governo federal possa federalizar o combate ao crime. Aí eu garanto, irmão, que vai miliciano preso, que vai traficante preso. Mas não é só o traficante da favela, não. É o cara que mora na Zona Sul, que vai para a cadeia, que financia o crime. O Derrite quis acabar com a Polícia Federal, mas não conseguiu e nem conseguirá. Saiba disso, senhor Derrite. Por falar em crime organizado, roubalheira, o ex-ministro de Bolsonaro, que não sei por que não foi preso na operação, nessa última agora, da Polícia Federal, que cumpriu 10 mandados de prisão, eu não entendi ainda porque o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, não mandou prender o ex-ministro de Bolsonaro. Prendeu o Stefanuto, tudo muito bem. Todos que roubaram os aposentados devem ser punidos, mas o cara lá que foi ministro do Bolsonaro, que está diretamente envolvido nessa roubalheira, segundo a Polícia Federal, ficou com a tornozeleira eletrônica, como vocês sabem. Esse camarada aqui, ó, vou mostrar a foto dele para vocês, ó. Ex-ministro do Bolsonaro, o nome dele, José Carlos Oliveira. Ex-ministro de Bolsonaro autorizou entidades suspeitas de desviar quase 2 bilhões de reais. Aí vocês podem me indagar, mas João, por que você está falando isso agora? Porque o presidente da Conafé, que foi uma das entidades que foram alvo da última operação da Polícia Federal, só a Conafé, segundo o levantamento, roubou dos aposentados 640 milhões de reais. E essa Conafé, ela começou a funcionar em 2017. Em 2020, surgiram as primeiras denúncias contra a Conafé. 2020, o presidente era Bolsonaro, que não fez nada. Nem a PF, nem a CGU, ninguém fez rigorosamente nada. E as primeiras denúncias surgiram naquele momento. O que é que ocorre? O presidente da Conafé simplesmente fugiu, o cara está foragido, a defesa dele alega que ele está em um local incomunicável, mas que vai se apresentar às autoridades. Né? Agora, eu queria entender os critérios do senhor André Mendonça, ministro da Suprema Corte. Prende o Stefanuto, está correto, mas o ex-ministro de Bolsonaro fica em casa? E o presidente da Conafé? Como é que vai ficar a situação desse camarada? Em relação a essa situação, a Conafé informou agora há pouco o seguinte, agora de manhã, que o presidente da associação, o Carlos Lopes, que é considerado foragido pelos desvios no INSS, ele vai se apresentar à Polícia Federal. Só que aí, nessa mesma nota da Conafé, qual que é a informação? Eles diziam o seguinte, que o presidente, que é alvo de um mandado de prisão em aberto, que ainda não foi cumprido,
está em processo de retorno e vai se apresentar às autoridades quando tiver acesso aos autos, conforme já comunicado a assessoria jurídica da Confederação. E eu já disse aqui a vocês que foi o presidente Lula que descobriu a roubalheira, que foi o presidente Lula que apreendeu o dinheiro desses bandidos salafrários, inclusive desses moleques prodígios. A maioria dessas associações credenciadas no governo Bolsonaro são de moleques, né, que viviam esnobando às custas dos aposentados.